De volta com o Papo Livre. O Papo Livre agora é com a Larissa de Genaro Rodrigues, ela que é psicóloga clínica e orientadora vocacional. Larissa, o que exatamente faz um orientador vocacional? Porque às vezes eu tenho a impressão que alguns pais, principalmente, pensam que é o seguinte: vou botar meu filho para fazer uma orientação e ele vai sair de lá com o certificado da psicóloga que ele tem vocação para ser astronauta. É isso mesmo? É exatamente isso que as pessoas pensam, mas não é isso que acontece, não é de forma nenhuma. Então explica para nós o que exatamente faz o orientador. Aliás, quem dera que alguém tivesse essa capacidade, pois né? Mas tem gente que mostrar para você o que você tem que fazer. Bom, na verdade, a orientação vocacional, ela é um processo de autoconhecimento, assim como qualquer terapia. Então, o nosso objetivo durante todo o processo de orientação vocacional é ajudar a pessoa a se conhecer melhor, entender as suas características e levar em conta essas características no processo de escolha da profissão. Porque muitas vezes a gente acaba não levando isso em conta. A gente esquece um pouquinho de pensar no que a gente gosta, no que nos faz bem e acaba levando outras coisas. O aspecto financeiro, geralmente, que é o que pesa, né? Sim, hoje em dia. Pesa muito, né? E, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que pensar hoje em dia, né? Porque isso pesa, sim. Mas eu acho que o importante é isso não ser o primeiro fator. Ser um dos fatores. Pode ser o último fator, quando você está em dúvida entre duas profissões. Às vezes isso pode pesar. Mas isso não pode ser o principal fator, porque o que acontece muitas vezes, a gente levando o aspecto financeiro em primeiro lugar, a gente acaba se frustrando depois. E eu percebo isso em pessoas que têm a minha idade, são um pouquinho mais velhas que eu, que se frustram muito profissionalmente, porque não levaram a sua individualidade, o que gosta, como o primeiro fator de escolha, né? E muita gente que é mais velha, que já tem 25, 30, 40, às vezes até 50 anos, procuram orientação vocacional. Porque às vezes querem mudar de rumo e não sabem para que lado seguir. Eu tenho dois casos na minha família muito interessantes. Um deles, um sobrinho meu que queria fazer cinema. Todo mundo, cinema? Você vai fazer cinema? Isso não tem cabimento. A família, todo mundo caiu de pau em cima. O pai dele falou, não, quer fazer cinema? Vai fazer cinema. E ele está fazendo cinema, está se realizando, inclusive está com um filme, um curta que eles fizeram com o Otton Bastos, foi escolhido no Festival de Cannes, está concorrendo lá com a equipe da faculdade, quer dizer, puxa, um belíssimo trabalho. E tem uma outra pessoa da minha família que queria fazer psicologia, por questões financeiras não foi fazer, fez um curso de hortelaria, que o diploma foi assim, no lixo. Foram 4 anos que ela jogou fora. E aí depois ela se especializou numa outra área, que é uma área também que tem a ver com saúde, e hoje está bem, adora o que faz, ama o que faz. Quer dizer, tinha que ser na área de saúde e não exatamente na área de hotelaria. Que ela foi seguir. E isso é uma questão importante também que você comentou da família, porque às vezes a pressão familiar acaba influenciando muito também no processo de escolha, né? E às vezes a família tem um escritório de advocacia, o vô, o pai são advogados. Tio, a avó, a mãe. Exatamente. E aí o adolescente não quer fazer direito. Como vai falar assim? Quero fazer gastronomia. Exatamente. A família pesa também em cima dessa escolha, né? E acaba atrapalhando também, porque às vezes a pessoa pensa, não, eu não tenho outra alternativa, eu vou ter que fazer direito mesmo. Ou medicina. Conheço gente que foi para medicina também, por conta disso. Exatamente. E medicina é um curso extremamente complicado, né? Você tem que gostar bastante do que você faz, até pelo processo para você entrar no curso, né? É muito desgastante, é muito difícil você conseguir entrar no primeiro ano de tentativa, então medicina é um curso que você tem que estar preparado para passar por todo o processo e é difícil às vezes vamos supor, a pessoa passa, depois de muita tentativa, começa a fazer a faculdade, vê que não é o que ela quer, como é que ela vai falar para a família que ela vai desistir de um curso de medicina, Nossa, entendeu? aí a casa cai. É muito Como difícil. diz minha amiga Aline, the house explodes. A casa cai. É muito difícil. Qual é a maior dificuldade que os jovens, quando eles chegam para você, qual é a maior dificuldade deles? Onde o bicho pega? Para eles, não vamos esquecer essa questão da grana. Qual é a maior dificuldade? Olha, eu acho que o mais difícil para eles, na verdade, é que eles se sentem muito novos para tomar uma decisão como essa, né? É um questionamento que eles fazem sempre, mas por que eu tenho que decidir agora? Porque muitos deles não querem decidir naquele momento, às vezes querem fazer um ano de cursinho e pensar melhor,
ou às vezes querem ir trabalhar e depois decidir. Só que tem uma pressão muito grande, né? Tanto da família como da sociedade, porque aquele é um momento de decisão. Então você tem que sair do colegial lá com seus 17, 18 anos no máximo e ir para a faculdade. E você tem que decidir. Então essa é a maior dificuldade deles, aceitar que esse é o momento de escolha, né? E aí, no passo seguinte, como é que você dá um norte para esse pessoal? Você aplica algum tipo de teste? Como é que funciona? Não aplico testes. Eu não utilizo mais testes porque hoje em dia a gente tem uma grande possibilidade de profissões, né? Às vezes eles chegam na clínica falando de cursos que eu nem imaginava que existiam, né? Então, se eu aplicar testes, vai limitar muito as opções deles e acaba não levando muito em conta as características deles, né? Acaba limitando demais. Então, eu trabalho muito com dinâmica, tanto no atendimento em grupo como no atendimento individual. Então, eu trabalho com bastante atividade lúdica, faço eles colocarem bastante coisa no papel, para eles irem colocando isso para fora, né? De alguma forma. Então, eu trabalho com isso. Passo bastante tarefa para casa também, para eles pensarem... Mais um pouco, além daqueles que costumam ter, mais um pouquinho. Sim. É que no colegial não tem tanta tarefa de casa, né? Mas tem prova, tem que estudar para o vestibular, mas mesmo assim eu passo algumas tarefinhas, mas para eles focarem nesse processo, né? Porque o atendimento de orientação vocacional, ele é curto, é de 8 a 10 sessões, não é um processo terapêutico intenso, que eles vão ter que ficar lá o ano inteiro. Não, é 2 meses e o processo está finalizado. Então, eles precisam focar nesse processo de escolha, né, durante esses 2 meses. Senão, eles vão lá só uma vez por semana, passam lá 1 hora comigo, pensam naquilo naquele momento e depois esquecem, só voltam a pensar na outra semana. Então, eu gosto de passar coisas para eles fazerem em casa e trazerem na outra sessão, para eles se manterem focados nesse processo. E essas pessoas, esses jovens que procuram você, como é que você percebe o que a família, vamos dizer assim, na maioria dos casos, o que a família pensa, o que ele pensa e o que sai dali? Olha, quando eu começo o atendimento, eu já explico tanto para os pais como para eles como que vai ser o processo, né? Porque eu acho que essa questão de sair com o certificado é o que eles esperam mesmo, né? Mas assim, o que eu acho muito interessante é que eu percebo uma angústia muito maior dos pais do que do jovem. Do próprio jovem. Eles estão muito mais, ai meu Deus, o que vai acontecer? Será que ele vai conseguir? Ele precisa escolher? E eles estão muito mais angustiados com esse processo de escolha do que os próprios adolescentes. Do que os próprios adolescentes. Uhum. E os adolescentes em si, quando eles se encontram, como é que você avalia? Eles têm essa... Por exemplo, o sujeito chegou ali achando, não sei o que eu vou ser, mas, poxa vida, de repente ser médico é um bom negócio, né? E depois ele descobriu que o negócio dele é, sei lá, mecatrônica. Uhum. Como é que nesse processo o cara se acha, o jovem se acha e como é que é a reação dele no final? Eu acho interessante que tem muitos casos, assim, muitas vezes a pessoa já chega pensando em alguma opção, já tem alguma coisa meio pré-definida, mas tem por conta de influências, curso, eu acho que já chega ali por conta disso. E aí chega no final, ele fala, não, realmente acho que eu vou seguir esse caminho, é isso que eu gosto, ou pelo que eu percebi é com isso que eu vou me identificar. Mas tem muita gente que chega com coisas... Zerado. Ou não chega com nada, ou chega com coisas assim que no final ele vai ver que não tinha nada a ver. E eu acho engraçado que eles falam assim, nossa, mas quando eu era criança, eu pensava em fazer isso, mas agora eu achava que não tinha nada a ver comigo. Então, eles resgatam um pouco da essência deles, né? Porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo mesmo um pouquinho da nossa essência de quando era criança, das coisas que a gente gostava de fazer. Isso é normal, né? Todo mundo é assim. Mas lamentavelmente. Infelizmente. Mas eles resgatam um pouco, né, dessa essência deles. E é interessante ver esse processo todo. E eles ficam muito felizes quando eles conseguem perceber um rumo, assim, entender o que eles gostam realmente. Entender. E saber o que precisa ser levado em conta. E você tem, por exemplo, feedback dessas pessoas que saíram do teu consultório e foram para as áreas mesmo ou não? Alguns sim, alguns eu tenho, assim. Principalmente tem alguns casos que seguem a psicologia, né? E eles acabam vindo falar comigo, eu tô gostando, ou eu odeio essa matéria, você também não gostava. E é o que é normal também, né? Porque quando a gente chega na faculdade é totalmente diferente do que a gente imagina. Você fez orientação quando você chegou nessa fase? Fiz.
Eu fiz porque quando eu cheguei no terceiro colegial, assim, eu era dessas que não tinha ideia do que fazer. Nada, não sabia nada. Não tinha nada, nem que faculdade eu queria, nem que curso eu queria, nada, eu não sabia nada de nada. E eu fui fazer o processo de orientação vocacional e foi muito, muito interessante para mim. Assim, eu nunca imaginei eu fazendo psicologia, assim, não passava pela minha cabeça. Como é que foi isso? Como é que você pegou esse lance da psicologia? Como é que você se identificou com isso? Quando eu comecei a fazer orientação vocacional, eu me identifiquei muito com aquele ambiente, assim. E eu comentei isso, né, com a psicóloga que fazia orientação comigo. Eu falei, nossa, eu achei muito legal o trabalho que você faz e tal. E aí eu fui descobrindo uma questão que eu tinha de cuidar, assim, de atenção com o outro, que eu não conseguia perceber, né? Porque ela passava algumas dinâmicas, eu fiz o atendimento individual, né? Então, quando você faz individual, é um pouquinho mais focado em você, então você consegue trabalhar outras coisas que às vezes em grupo não dá. E eu comecei a perceber que eu tinha uma atenção, assim, com as pessoas da minha família e com os meus amigos, que eu não percebia que eu tinha essa preocupação a mais, né? E aí ela comentou comigo no final, ela falou assim, quando você chegou aqui, eu já percebi que sua área seria da saúde, que esse seria o seu caminho. E de início eu tinha pensado em fisioterapia, mas aí eu fui pesquisar, né, sobre o curso e falei, não tem nada a ver comigo, fisioterapia não é comigo. E aí eu falei, poxa, eu gostei tanto daquele ambiente da psicologia, né, será que é esse caminho mesmo? E aí fui pesquisar e aí fui me encantando por isso. Quando eu me encantei, na verdade, eu gosto muito de esporte, né, gosto muito de futebol, na verdade, e eu falei assim, bom, eu vou seguir na área de psicologia esportiva. Só que aí quando eu comecei a faculdade também, desencanou. Mudei o rumo. Você torce para que time? Palmeiras. E hoje vai ser um chocolate no Corinthians. Amém. Vamos lá, vai ser um chocolate no Corinthians. Olha, Tarcísio Viegas, o senhor prepare o bolso porque o senhor vai perder para o seu Rolando Bueno aquela quantia que vocês apostaram, que eu sou testemunha. Quero ver você pagar. Quero ver, você dançou. Muito bem. Tomara que ele te pague. Não, ele vai pagar. Ele vai pagar, ganhar. senão ele vai ter que ficar um ano se aparecer na turma. Gente, falei aqui com a Larissa de Genaro Rodrigues, psicóloga, uma graça de pessoa e é orientadora vocacional. E explicou pra gente aqui o que faz um orientador vocacional, que não é aquele cara, aquele profissional que dá uma testada no final das sessões dizendo assim, seu filho vai para... Não é bem assim, não funciona desse jeito. Esse o caso. Muito obrigado e volte outras vezes, Larissa. Realmente é muito interessante a tua área e acho que a gente tem muita coisa para explorar ainda. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de vir falar sobre isso, porque é um assunto bastante importante. E estou à disposição. Quando quiser, pode chamar. E viva o palestra. Viva! Não saia daí. Não, claro, não saia porque a nossa programação continua. Eu volto no nosso próximo encontro. Até lá, fique com Deus e muita paz.